Ele fez um experimento interessante, apesar de vocês estarem vendo um monte nesse gráfico aqui de tempo e consumo de oxigênio. Vocês estão vendo aqui, ele pegou corredores maratonistas treinados e corredores de 100 metros treinados. Ok? A primeira via mais baixa que a gente vê aqui, se a gente pegar por tempo, aqui em cima é a TPCP. Quem vai ter um resultado, uma resposta melhor, claro, são os corredores de 100 metros. Então, eles tiveram um pico maior. A queda e o processo de recuperação, os maratonistas acompanharam, mas na execução do exercício, por causa da especificidade, né? E nós vamos ver à frente a questão de tipos de fibras musculares, como isso vai interferir também, né, nessa questão. Depois nós temos o glicolítico, que é mais ou menos a 80 milímetros de oxigênio, eles estão iguais. Depois o sprint passa, né, e tem uma queda no processo de recuperação, eles se igualam. A parte aeróbia, eles saíram basicamente, tiveram o mesmo start. Por volta mais ou menos de 30 segundos de prova, o pessoal com treinamento aeróbio, os maratonistas, eles distanciaram em relação aos corredores de sprint. Nesse momento, pegando o gráfico que os maratonistas gastaram e que os corredores de sprint gastaram, eu tenho, nesse momento, uma demanda, um gasto energético maior por parte dos corredores de sprint. Em compensação, a gente tem que analisar esse gráfico pelo curto período de tempo analisado. Se nós colocássemos eles durante um tempo maior, o que iria acontecer? Fatalmente, os corredores de maratona, eles teriam um gasto energético total maior do que os corredores de sprint. Era o que é esperado, perfeito? Então, essa variação de gasto energético, ela depende também da especificidade do treinamento. Esse trabalho do Newshome Elite de 2009, ele pega os eventos de 100 metros rasos a 5 mil, 10 mil, maratona, ultramaratona e corrida de 24 horas. Tá? Depois, futebol, tênis e basquete. Para corredores de 100 metros, de acordo com eles, nós temos 50% do sistema alático, fosfocreatina, e 50% glicolítico, oxidativo, zero, diferente do indicativo daquele outro trabalho do australiano que nós vimos. Os 200 metros eu tenho 25% fosfocreatina, 65% glicolítico e 10% do aeróbio. Os 400 metros eu vou diminuindo a fosfocreatina, aumentando o oxidativo e mantenho mais ou menos equilibrado o glicolítico até 5.000 metros. A prova de transição do sistema glicolítico para o oxidativo é entre 5.000 e 10.000 metros. Okay? Então, quem já fez corrida de rua na sua cidade, 5 km, 10 km, você consegue perceber nitidamente isso. Tá? Provas de 12, 15, 16 km, meia maratona 21, 42, cada um tem a sua especificidade, cada um, a demanda energética é diferente. Na maratona há a necessidade de fazer reposição de carboidrato. Então, a questão da reposição hídrica dos eletrólitos, tudo isso tem que ser levado em consideração na montagem do programa, tanto por parte do profissional de educação física, quanto do nutricionista na prescrição. Semanas antes, não só semanas antes, mas no período
de alta intensidade do treinamento, no período de volume mais alto do treinamento desse corredor, 2 semanas antes com aquela estratégia de fontes diversas de carboidratos, né, para que você tenha uma reserva a nível de prova. Quando a gente chega nos 10 mil metros, a gente tem 24% do glicolítico e 76% do oxidativo. A maratona, 70% do oxidativo, 10% do glicogênio hepático e 20% utilizando ácido graxo de tecido adiposo. Na ultramaratona, nós temos 35% do oxidativo, 5% do glicogênio hepático, 60% dos ácidos graxos. Corrida de 24 horas, que loucura que é. 10% do sistema oxidativo, 2% do glicogênio hepático e 88% de ácido graxo. Aí nós temos uma diferença. Depois, futebol, tênis e basquete. Mas vocês poderiam perguntar assim, mas professor, ele está comparando futebol, tênis e basquete com corrida? Corrida é uma atividade cíclica. Perfeito. Tá? Ele está fazendo essa comparação em termos de valores energéticos. Tá? O futebol, apesar de serem jogados durante 90 minutos, nós temos tiros aláticos, nós temos deslocamento em alta intensidade para frente, para trás, para o lado, para os lados, em diagonal para frente, em diagonal para trás. Nós temos recuperação ativa, oxidativa, a partir do momento que a bola sai para o lateral, então eu corro, dou aquele trote atrás dela para poder pegar e fazer a batida do lateral, ou na organização da equipe, enquanto um jogador está sendo atendido, que você caminha, que você para, que você bebe uma água. Então nós temos 20% desse sistema no futebol oxidativo, 40% glicolítico e 10% da fosfocreatina. No tênis, nós temos 10% do oxidativo, 85% do glicolítico e 5% da fosfocreatina. E no basquete, 80%, 15% para o oxidativo e 5% para a fosfocreatina. Acredito que isso já tenha mudado em relação ao basquete, porque a gente tem visto um aumento da intensidade dos jogos de basquete, principalmente da NBA. Tá? Mas isso é uma suposição minha, eu não sei. Aí teria que pegar dados, o software, os jogos, e fazer a análise de movimentação desses jogadores e velocidade. Qual o pique que ele está dando, qual é a volta que ele está executando, qual tipo de estímulo está tendo. Tá? Isso é uma suposição minha, pode estar errado. Quando eu vou fazer o treinamento, isso é uma coisa importante, quando eu vou fazer a prescrição do treinamento, e nós vamos ver isso mais à frente, essa prescrição do treinamento, ela tem que levar em consideração se a atividade é cíclica ou acíclica. Corrida, natação, ciclismo, cíclico. Então eu coloco a velocidade máxima que ele atingiu e suponho que para um corredor de 10 mil metros, aquela velocidade máxima que ele atingiu, que ele conseguiria manter do 0 segundo até o último segundo, até ele ultrapassando a linha. A gente sabe que isso é humanamente impossível, perfeito? Mas qual é a ideia? Que a preparação física esteja tão avançada, em concomitância com o nutricionista na prescrição do nutricional dele, com o fisioterapeuta no processo de recuperação de lesão, nesse processo de diálogo, que muitas das vezes é muito difícil você conseguir realizar em pequenas cidades isso, mas é importante que você tenha, né, pelo menos um conversar, um dialogar, um trocar de informações para que cada um possa assimilar
melhorar o seu trabalho e com isso quem ganha é o atleta, né? Então, eu assumo que a velocidade máxima é aquela atingida, que ele vai conseguir do início ao fim da prova manter aquela velocidade. Se eu for fazer a prescrição do futebol, olha lá, futebol eu tenho goleiro diferente, laterais com grande deslocamento, 12, 14 quilômetros durante uma partida. Não quer dizer que é só corrida, tá? De deslocamento. Zagueiros, meio campo defensor, meio campo ofensivo e atacante. Então, qual é a ideia do atacante? Que ele consiga, num curto espaço de tempo, dominar essa bola, dar um sprint, um tiro curtíssimo e chutar para o gol, fuzilar o gol. Que era a ideia mais ou menos do Romário, década de 90, qual era? Tiros curtos, explosivo, porque quando ele dominava na frente do zagueiro e ele balançava de costas, ele virava, ele conseguia numa força, claro que tem genética, tem muito da qualidade dele, tem muito da percepção de espaço temporal dele, isso é uma característica que o atleta vai ganhando também, essa percepção de se deslocar junto com a agilidade, que é uma valência física que nós vamos ver à frente, esse deslocar, o zagueiro passa batido e quando o zagueiro vai perceber, ele já colocou à frente e já chutou. Tá? Então eu tenho que mapear, filmar, mapear a modalidade que eu quero, o que eu vou prescrever, e em cima disso eu tenho que destrinchar. Por exemplo, luta, taekwondo. Quantos chutes foram dados no primeiro round, por exemplo? Quantos socos? Mão direita, mão esquerda. Quantos chutes? Pé direito, pé esquerdo. Chutes, altura da cintura. Chutes, altura da cabeça. Para quê? Para poder fazer uma prescrição de acordo com as valências, eu mapeio e faço a prescrição ideal. Assumindo que ele numa luta lá no primeiro round, ele vai conseguir dar 20 chutes sequenciais, por exemplo, com força. Ok? Então, uma suposição, perfeito? Não é a minha praia de treinamento, mas de maneira geral a gente consegue entender isso. Por quê? Basta você filmar, e hoje é fácil. Hoje todo mundo tem um celular com uma câmera muito boa, né? Há 10 anos atrás isso era impensável. Você bota no tripé, estabiliza. Se bobear, se você tiver outros dois, bota um posicionado, por exemplo, na quadra, acima, na parte central, um ao fundo e o outro em diagonal. E aí você filma o jogo do seu adversário, filme o seu jogo, filme o jogo de ambos e depois você destrincha isso, tanto taticamente como tecnicamente, mas também em termos de preparação física. Quais são os pontos principais aí? A principal geração de energia está diretamente relacionada à intensidade do exercício. Esportes cíclicos devem ser analisados a partir do tempo de ação, assumindo que tal ação ocorre a 100% para o tempo total da prova. Esportes acíclicos devem ser analisados a partir da ação determinante de sucesso. O futebol é o gol, o taekwondo, o soco, o chute, o basquete, o arremesso, o handebol, o arremesso e por aí vai.